Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Um livro bem interessante. Eu acho que à primeira vista, na primeira leitura, talvez não é todo mundo que consiga dar o valor que ele tem. Esse é considerado o melhor livro sobre a Primeira Guerra Mundial, o melhor romance pelo menos. E eu fiquei com o pé atrás, será que é mesmo, né? Porque acho que tem tanta coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu comecei a ler e assim, cheguei à conclusão de que ele é um ótimo romance sobre a Primeira Guerra Mundial, mesmo sem parecer tratar da guerra como algo em primeiro plano. Parece que a guerra é o pano de fundo para um romance. Só que eu acho que não. E é sobre isso que eu vou comentar com vocês. Antes de resumir um pouco a história do livro, o enredo, eu tenho que explicar quais aspectos da Primeira Guerra Mundial são caras a este livro, né? Como isso aparece no livro. A Primeira Guerra Mundial, talvez nem todos tenham parado para pensar, eu acho que muitos sim, mas alguns não, foi uma guerra sem precedentes. Por quê? Porque até a Primeira Guerra Mundial, como é que as pessoas entravam em guerra? As pessoas não, os países. Havia códigos meio que diplomáticos, mas se não diplomáticos, militares. Então assim, iam as tropas militares com as suas fardas bem caracterizadas e lutavam. Havia código de ética, pelo menos boa parte das guerras, né? Quem leu aquele livro, Os Meninos da Rua Paulo, sabe do que eu estou falando, porque aqueles garotos, eles imitam códigos de conduta de ética militar. Então assim, leva a bandeira vermelha, não estamos em missão de paz, agora é isso, agora é aquilo, deu o primeiro passo, depois o segundo, agora é guerra, sem golpe baixo, sabe? As guerras se orientavam, não vou dizer que tudo era um primor dentro dos códigos de ética, mas as guerras até então se orientavam por esses princípios, né, militares. Então as pessoas iam fardadas, né? E tanto é que a França chegou na Primeira Guerra Mundial todo mundo fardadinho lá, calça vermelha e tal. Usavam armas de fogo, claro que já tinha arma de fogo e tal, mas não usavam, antes da Primeira Guerra, avião, por exemplo. E o que é lutar, combater com avião? Que você vai atingir alvo não necessariamente militar. Combater com submarino, com míssil, essas coisas, todas essas armas potentes de longo alcance, significa acertar não alvos, inclusive, alvos não militares. E por conta disso, as pessoas não podiam estar fardadas, elas tinham que estar camufladas. Com a pele até coberta de lama, as pessoas, os combatentes, eles faziam trincheiras que alagavam na chuva. Eles tinham que ficar lá dentro. Por quê? Porque se subissem, eles eram fuzilados, né? Toda guerra deixa sequelas emocionais, mas assim, sequelas físicas de deformação. É claro que as outras guerras também deixavam sequelas físicas. As pessoas eram atingidas, perdiam pernas, perdiam, enfim, braço. Mas dessa vez, isso acontecia com mais frequência, granada, né? Armas de longo alcance e também produtos químicos, gás de mostarda, produtos que deformavam a aparência, que causavam algum dano. Então os combatentes da Primeira Guerra voltaram de uma maneira assim desiludida, assim, desacreditada. Muitos ficaram com sequelas e essas imagens não eram divulgadas, sabe? Pessoas com a cara toda torta. A guerra, na verdade, ela sempre foi endeusada, né? Defenda seu país, combata, contamos com você, sempre esses cartazes. Mas depois da Primeira Guerra, todo aquele impacto de destruição foi sem precedentes, né? Com toda essa potência, essa falta de alvo definido, essas condições de luta sem precedentes. E por que também? Havia aí uma condição política que eu acho sem precedentes. Muitos países envolvidos com muitas estratégias políticas, com muitos ranços, não era só domínio de terra vizinha. Então eu vou lutar para anexar país tal, vou lutar para expandir fronteiras. Não, era uma guerra imperialista para disputar terras além continente, né? É a África que estava em jogo, era Ásia em jogo. E pense, então muitos países envolvidos, os principais atores desta Primeira Guerra, Alemanha, França, Rússia, Inglaterra.
A Rússia, um pouco menos, depois teve que sair por conta da Revolução Russa, mas Inglaterra, França e Alemanha e Inglaterra tinham uma disputa ali que vinha desde a Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, foi uma guerra com muitos atores, com muitas coisas em jogo, com muitas disputa de poder não só de território, é disputa econômica, né? Quem quer expandir império quer o quê? Mais recursos naturais, quer mais dinheiro, não só mais terra, não é uma briga por aumentar as minhas divisas, não. Foi uma briga feia entre várias potências, que mudou totalmente o mapa da Europa, né? A gente sabe, caíram impérios. Se essa guerra não tivesse sido tão impactante, não teríamos tido uma geração perdida na década de 20 do século 20, né? Foi tão impactante que quando acabou, as pessoas já não sabiam mais o que fazer, para onde ir, que mundo nós temos. E aí, toda essa questão da Revolução Industrial, todo o impacto de destruição da Revolução Industrial ficou cristalino. Todas essas armas mais potentes só puderam ser construídas por conta dos avanços da indústria, da Revolução Industrial. Então, que grande guerra tinha tido antes dessa? Talvez uns 50 anos sem uma guerra representativa, porque a última tinha sido a Franco-Prussiana e não envolvia tantas potências assim. E a Franco-Prussiana foi em 1870, 71. Então pense que assim, quase 50 anos sem guerra e foi um período de muito desenvolvimento. Então, assim, de uma guerra a outra, muita coisa mudou. Ninguém estava preparado para esse impacto de destruição. E é por conta disso que a gente teve muita produção intelectual depois disso. Escola de Frankfurt veio, né, depois disso. Disso o quê? O que aconteceu primeiro na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista político, foi uma continuação da Primeira, né? A Segunda Guerra Mundial ela não impactou tanto quanto a Primeira. Por quê? Já havia o histórico da Primeira e depois as questões mal resolvidas da Primeira continuavam, né? A Alemanha ainda ali é uma forte combatente na guerra. A França já mais enfraquecida, mas era alvo. E a Segunda Guerra Mundial hoje nos é mais impactante, talvez, por conta do Holocausto, do Hitler maluco. Mas do ponto de vista bélico e político, a Primeira Guerra Mundial foi até mais impactante, foi sem precedentes, né? Quando aconteceu a Segunda, já havia o precedente da Primeira. Então, a gente já não estava esperando grande coisa, né? A gente já sabia que a coisa ia ficar feia. A gente estava em La Belle Époque, Paris como aquele centro, aquele burburinho, aí as vanguardas, tudo. E depois vem a Primeira Guerra Mundial, que chamam a atenção para outra coisa, de que mundo nós estamos construindo. Depois da Primeira Guerra Mundial, gente, foi uma crise de pós-modernidade sem precedentes. Porque aí caiu a ficha, eu acho, assim, de fato, já tinha caído para alguns, mas não para todos, do que era ser pós-moderno. É claro que não havia esse termo antes, né? O termo é agora que a gente utiliza. Mas toda a decepção com o desenvolvimento tecnológico surgiu ali. Muita gente deprimiu, as sequelas de guerra ficaram bem mais evidentes, bem maciças, bem tudo. No romance do Hemingway, a gente tem a figura do Frederick Henry. Ele, um candidato, um combatente americano, que se alistou para combater na Primeira Guerra e ele dirigia ambulâncias. Este romance é um pouco autobiográfico, porque foi o que o Hemingway fez. Ele se alistou para combater, só que ele tinha algum problema lá, físico, eu não lembro, acho que nas vistas, e ele não foi considerado um bom soldado. Então assim, ele foi para a guerra para dirigir ambulância. E ele foi ferido na perna. O próprio Hemingway e o Frederick aqui. Ambos foram feridos na perna, né? Por isso que é meio autobiográfico, até a página 2. Então, foram feridos na perna e ele foi tratado pela enfermeira, acho que é Catherine, né? Uma enfermeira escocesa muito bonita. O Hemingway, de fato, foi apaixonado por essa enfermeira. Ele a pediu em casamento, só que ela não aceitou. Só que aqui no romance a história muda. O romance era dele, ele escreveu do jeito que ele quis. Então aqui no romance eles se envolveram de fato, né? E o que é curioso, aqui no romance ele já tinha um affairzinho antes de ser machucado, né? Ele foi ferido. Depois que ele foi ferido, ela cuidou dele
eles se envolveram de fato. Antes desse acidente, de ela cuidar dele, ele falava que não queria nada com ela. Ele só queria seduzir, só queria pegar. Porque estava ali numa situação de guerra, não queria mais pagar prostituta, ele queria se envolver com ela sem grandes afetos. Só que aí ele foi ferido. E aí eles se envolveram. E eles viram um romance mesmo, ela engravidou. E veio a situação de batalha pesada mesmo. E aí a descrição de Hemingway dessa batalha, né, desse episódio de guerra no livro é muito bacana. E por conta desse episódio todo, eles fugiram. Eu vou fazer um resumo, bem resumo mesmo, porque para esse vídeo não ficar muito longo. Eles fugiram para a Suíça, tentaram fugir para a Suíça. Ela não quis se casar com ele, ela quis se casar em outro momento, depois que nascesse o filho, ela não queria se casar gorda e tal, aí eles foram para a Suíça. Falando assim, dá a impressão que o romance é a central na história. Mas eu acho que não é, e eu vou explicar por quê. Antes de ele ser ferido na perna, ele estava lá, um americano que se alistou, tinha uma visão muito romanceada da guerra e ele nem queria nada com ela, né? Nada sério. Depois, quando a guerra chegou até ele, por meio de uma ferida na perna, ter sido atingido, a coisa foi mudando de figura. Eles foram se envolvendo. Ela era um pouco traumatizada porque ela tinha perdido o noivo. Então, a princípio, ela era meio reticente, mas eles se envolveram de fato. E o envolvimento deles ficou muito sério, assim, que um era essencial para o outro. Ela fala umas coisas assim, tipo, você é minha religião. Claro que as feministas detestaram isso, muita gente criticou. Mas pensem vocês numa situação praticamente de exílio, entre aspas. Não é exílio, mas é como se fosse. Porque a gente, num contexto social, nossa cidade, nossa família e tudo mais, a gente é de um modo. Se a gente vivesse numa ilha, a gente seria de um outro modo. Se a gente estivesse numa situação de isolamento praticamente, como eles, nenhum dos dois estava em seu país. Ela era escocesa e ele americano, e eles estavam na Itália, esqueci de dizer que era Itália. E numa situação de guerra, num contexto de guerra. Então, é uma terceira situação. Tudo isso para dizer o quê? Nós somos como somos por conta do meio social em que vivemos. Nós somos frutos de nossa relação e do nosso meio. Isso não é determinismo, hein? Não estou falando que o meio determina você ser assim. É diferente. Eu estou dizendo que a sua identidade se constitui a partir das suas relações sociais. Não só a situação do entorno muda. Suas emoções te mudam. Você está num contexto diferente. Suas emoções são outras. É como pensar... Vou odiar dar esse exemplo, mas não me vem outro na cabeça. Como pensar em situação de Big Brother. Da Globo, não o livro, da Globo. Do livro também, vai. Você, num contexto de confinamento, você tem as mesmas emoções que você teria se você estivesse na sua casa? Não. Tudo fica muito mais aflorado. Então, esse contexto de guerra em outro país, nessa situação tão conflituosa, também. Então, um se tornou essencial ao outro. Como se o romance deles fosse se tornando mais sério a partir da seriedade da guerra. Quando a guerra se torna mais próxima. Eles estavam num contexto de guerra, era uma fé. Ele foi ferido, o relacionamento ficou mais sério. Quando houve o combate mesmo, eles ali envolvidos, ficou mais sério ainda, eles se tornaram essenciais um para o outro. Era a situação de eu só tenho você no mundo. E tudo que importava era a família que eles iam construir, era um e outro. O desfecho desse livro não é dos melhores, não é dos mais bonitos, eu não vou falar para não dar spoiler. Mas, quem leu, pense no seguinte. Esse livro termina de uma maneira em que você pensa, o que vem depois disso só pode ser a geração perdida. Só pode ser aquele vazio da década de 20 do século 20. Eu acho que eu vou fazer ainda um vídeo sobre livros deste período, do período entre guerras. Eu tenho bons livros para recomendar para vocês e com abordagens diferentes. Então, só para resumir, a percepção de mundo deles muda por meio do romance que é impactado pela guerra. Se não houvesse a guerra, a relação deles seria bem outra. Mesmo eles tendo a oportunidade de se encontrar. Pense que se eles se encontrassem no país dele, seria uma outra história. Eles provavelmente não teriam se tornado tão essenciais um ao outro.
A Primeira Guerra, da forma que aconteceu, causou essa sensação no mundo, assim, dá uma virada. Então, La Belle Époque, depois essa guerra maluca, intensa, e depois o nada, o vazio, aquela sensação de não saber o que fazer e as sequelas da guerra. Quem leu Mrs. Dalloway sabe do que eu estou falando, o personagem Septimus, que voltou da Primeira Guerra totalmente atordoado. E o próprio livro, né, é um dos que eu vou citar se eu fizer o vídeo sobre livros sobre o período entre guerras. O próprio livro, tudo que acontece ali, a festa, a própria Mrs. Dalloway representa muito bem o que foi esse período. Retomamos a La Belle Époque, todo aquele clima de Paris, cidade de luz e tal. Ou será o quê? Se não for aquilo, vai ser o quê? É o nada? Dá pra continuar? Dá pra fingir que nada aconteceu? A Primeira Guerra fez muita gente, muitos intelectuais questionar. Muita gente começar a refletir sobre o rumo das coisas. O que é que estamos fazendo com o mundo? Se questionar sobre o impacto dessas armas, dessa revolução industrial, hein? Olhem que Mary Shelley já tinha aventado isso com o Frankenstein. Dessa criatura se tornar maior que o criador e perder o controle. Foi o que aconteceu. Então a humanidade percebeu isso na Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho que foi o momento que a ficha caiu. Estamos num avanço desenfreado que pode nos prejudicar. É engraçado que muita gente talvez só se atenha ao romance em si e tenha a guerra como pano de fundo, mas não. Vocês têm que perceber essa mudança nas emoções deles no decorrer da história. E a mudança da guerra, do impacto na guerra no decorrer da história. Se você perceber que é uma mudança do impacto dos acontecimentos e é uma mudança na relação, você consegue traçar esse paralelo. E o fim dele é como ficou o mundo. O fim desse livro representa um pouco de como ficou o mundo. O livro representa o antes, o durante e o depois da guerra. Só pelo comportamento dele, principalmente dele, desse personagem principal. Foi lá, todo com a visão romanceada, querendo ajudar, vamos lutar, nacionalismo, nananana. Queria um envolvimento superficial para necessidades fisiológicas, talvez, e aí a guerra o atingiu. Aí ele começa a mudar. Aí batalha, batalha. Mudou mais ainda. E depois como acaba a história? Pense no que ficou depois da guerra. Todo esse processo emocional por qual ele passa é como se fosse uma metonímia do que aconteceu no mundo, o estado das coisas no mundo, a percepção, o modo de ver e viver antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. É por isso que esse livro é tão bom. Só por isso não, aqui tem outro aspecto bem legal, que ele é praticamente composto por diálogos, tem pouca descrição, é como se fosse um roteiro de filme, não é à toa que virou filme, né? Parece que ele já deixou o roteiro pronto. Diálogo, 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 discurso direto. Então, é tudo isso, praticamente, tudo isso eu diria que mais de 80% de discurso direto, diálogo. Essa coisa pontual, direta. Ele não é de descrever, não é de traçar perfil psicológico. Essa é a característica do Hemingway. Ele não traça perfil psicológico, ele apresenta. Você conhece por meio do diálogo, quase como uma peça de teatro ou cinema, que você lida direto com a atuação das pessoas. Por meio da atuação você vai interpretando as coisas, né? Por meio da ação, ali, da realização do diálogo, da ação. O Hemingway não é de escrever, ele é sucinto nisso. Ele deixa para o leitor fazer toda a interpretação que tem que fazer por meio do diálogo. Não há um narrador ali te dando tudo de graça, apresentando, traçando perfil psicológico, aquela coisa invasiva da mente de estar lá onisciente. Não. Ele mostra as pessoas se mostrando. E você tem que perceber a mudança ali, pro meio dos diálogos. Ele é cru nisso, né? Vai direto. E o Hemingway é Hemingway principalmente por conta disso, né? O valor literário dele está principalmente nessa forma de narrar que influenciou muita gente, muitos que vieram depois dele, né? Inclusive o John Steinbeck, que é lá da Vinhas da Ira, né? Essa forma de mostrar os fatos de maneira direta, né? Realista, uma forma realista de mostrar, sem ficar com aquelas descrições do século XIX.
ele mostra direto nos fatos, direto na fala. É como se fossem takes de filme, né? Como eu falei, é praticamente um roteiro pronto. Então, gostei do livro. É um livro fácil de ler por conta disso, que eu disse, diálogos diretos. E você lê rapidamente, embora não seja tão pequenininho assim, mas é de leitura rápida por conta disso. Gostei de ler, ele está naquela relação de 100 livros essenciais da literatura mundial, da Bravo. E é claro que ele entrou para o meu projeto de Guerras e Conflitos do século XX, que já já eu vou fazer uma atualização dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de comentar se você já leu, o que você leu do Hemingway. Eu preciso ler ainda porque os sinos dobram, para talvez depois fazer um vídeo sobre o que esperar de Hemingway, né? O que vocês acham? Não se esqueça de curtir, de se inscrever, como eu já disse, de me seguir nas redes sociais, querido muito, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.